Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em mais esse momento, momento de nosso encontro, onde estamos tratando daqui sobre os estudos no livro do profeta Abacuque. E hoje, meus irmãos, como você já deve ter visto aí, nós estaremos falando sobre o quinto e último ai, e assim como o final do segundo capítulo de Abacuque. Nós já caminhamos pelo primeiro capítulo, pelo segundo, e agora nós estamos finalizando esse segundo capítulo, e a partir da próxima semana estaremos iniciando com o terceiro e último capítulo do livro de Abacuque. E meus irmãos, nós chegamos aqui finalmente, ao longo dessas semanas, passeando sobre esses 5 ais, lembrando que o ai é uma proclamação de maldição, ai daquele, ou maldito aquele que estiver sobre esse ai, que estiver caminhando sobre esse ai. E, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar com os versos finais, o capítulo 2, a partir do verso 18. Se os irmãos puderem abrir juntamente comigo, lá em Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 18, os 3 últimos versos. Lembrando, meus irmãos, que cada ai que nós vimos, cada sessão era composta por 3 versos, e aqui nós estamos nos últimos 3 versos desse capítulo. E se você já abriu aí no capítulo 2, verso 18, diz assim aqui na minha versão: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, que o artífice confia na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse é o nosso texto ao qual nós vamos trabalhar hoje. Mas antes, meus irmãos, antes de entrarmos no nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Então, curve sua cabeça e estejamos juntos orando ao Senhor nesse momento. Amém? Santíssimo Deus e amado Pai, mais uma vez erguemos a nossa voz a Ti, Senhor. Com clamores a Ti, Deus, aguardando que no Senhor teremos o nosso consolo. Aguardando em Ti, Senhor, esperançosos que em Ti teremos a resolução, Deus, das nossas dores. Que naquele dia, no dia de Jesus Cristo, Deus, enfim, Deus, seremos como o Senhor é. Estaremos contigo no lar de glória. Mas, Senhor, enquanto estivermos aqui, nos ajuda, Senhor, a vivermos conforme a Tua imagem, a aprendermos segundo os Teus princípios e decretos, aos quais nos entregastes através da Tua revelação, através da Tua palavra, a Tua Bíblia, Senhor. Nos ajuda, nos ensina. Deus, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. E, como nós já lemos, esses são os 3 últimos versos, E os últimos versos têm alguns diferenciais, Como nós vimos, meus irmãos, nos 4 últimos ais, nós sempre iniciávamos a partir do ai, E nosso texto aqui tem essa seção diferente, porque nos lança antes do ai um alerta, O verso 18 diz: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Nós temos aqui um verso que se encontra antes do ai, que é justamente diferente daquilo que nós temos encontrado até esse momento. Porque normalmente o ai dá o tom do nosso texto, mas aqui nós temos esse alerta antes. E como nós podemos perceber claramente, esse ai é antecedido por um questionamento retórico. O autor aqui conhece a resposta para essas perguntas, mas ele faz com tons de enfatizar a sua ideia que virá, com tons de criar um ambiente de maior clareza para o seu pronunciamento posterior. Por isso, ele nos diz essas palavras:
que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, né? E essa pergunta, meus irmãos, retórica, visa justamente mostrar como pode um ídolo da qual é acreditado poder e autoridade, né, ou algum tipo de força a esse ídolo esculpido, né, sendo considerado ele poderoso, se ele depende da sua existência do seu próprio artesão, né? Para que o ídolo possa ser formado, né, esculpido, ele precisa de um artesão. Ele não possui a capacidade de se auto-constituir-se, né, de se formar-se, sem a utilização de um artesão que o vá lá e esculpa. Né? E o texto nos pergunta justamente isso, né? Que aproveita o ídolo. Né? Qual é a vantagem do ídolo se ele depende da sua existência de um artesão? Sua própria a formação está atrelada à dependência e criação da mente de um artesão, né? É o artesão que irá dar o seu modelo, que é dar as suas formas e toda a sua conjuntura a partir de uma ideia pré-estabelecida, né, pelo próprio artesão, né? E, meus irmãos, e é nesse sentido, né, que nós podemos pensar que, de certa maneira, há mais poder no artesão, né, pois é ele que constitui o ídolo, do que no próprio ídolo, nesse sentido, né? Há mais capacidades, melhor dizendo, capacidades no artesão do que no próprio ídolo, né? Pois o artesão é quem o constitui, quem o forma, quem o estabelece, né? O ídolo apenas é o resultado final, né? É a forma final da obra do artesão, né? E a partir do artesão essa obra virá a existir, né? Mas se fôssemos de alguma maneira responder, né, fazendo aqui um exercício, meus irmãos, responder para essa pergunta retórica seria não há nenhum proveito para a peça, né? Não há nenhum proveito para o ídolo, sendo que dele depende o artesão. Tais imagens são impotentes. Os ícones constituídos, né, o ponto de idolatria, né, quais são fontes, ou melhor, alvos de idolatria, eles não têm nenhum proveito, né, pois eles dependem, né, da constituição do artesão, como eu já disse. Eles não possuem vida neles mesmos, são apenas substratos de matérias inanimadas, né? O comentarista Wesby chama-os de substitutos mortos de um Deus vivo, né? Substitutos mortos de um Deus vivo, são apenas barro, gesso e pedra, né? Moldados e pintados conforme o pensamento como eu disse, de um artesão. Não há neles sequer fôlego, são instrumentos sem nenhum poder, né? Eles não possuem força, não possuem fôlego, não possuem a capacidade de mover-se ou falar-se, né? Que dirá de se moldarem a sua própria constituição, né? Aqueles que se deixam conduzir por esses substratos, né, de matérias inanimadas, estão, meus irmãos, perdidos em uma cegueira espiritual. Estão lançados a uma razão deturpada, pois eles deixam de adorar o Criador para adorar a criatura, né? Ou a criação, né? Eles vivem uma profunda cegueira espiritual. Por isso os homens se prostram diante de pedras, vasos, de imagens esculpidas por eles mesmos. Eles se põem debruçados diante dele. Porém, meus irmãos, precisamos entender que o ídolo é mais do que figuras esculpidas, né? Do que um boneco feito pelas mãos de um artífice, de um profissional, de um escultor. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quando a palavra de Deus trata de símbolos de idolatria, está se referindo a tudo aquilo que colocamos à frente de Deus em nossas vidas, como autor principal do nosso coração. Então isso é o ídolo. Esse é aquele que botamos à frente de Deus.
e Deus é colocado em segundo plano, ou sequer é relacionado na vida, porque aquele ícone é colocado como centro. E por isso, meus irmãos, podemos estar agora mesmo tendo ídolos em nosso coração, colocando Deus em segundo plano e tendo ícones ou símbolos de idolatria em nossas vidas. Como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro pode estar sendo o ídolo da sua vida e da minha. O dinheiro tem sido o Deus de muitas pessoas. É o dinheiro que tem levado as pessoas a se perturbarem, a se matarem, a filhos desejarem as suas heranças, desejando a morte dos pais para isso. É o dinheiro que muitos chamam de Mamon, o Deus do dinheiro. O Deus que tem levado muitos à ganância e pela ganância. Outros podem ter seus bens como ícones e ídolos em seus corações. Pessoas famosas, ou aqueles que possuem algum grau de autoridade nas nossas vidas. Esses podem estar sendo ícones e ídolos em nossos corações. Aqueles que amamos também podem estar servindo de ídolos no altar do nosso coração. Ou então nós mesmos. Sim, há alguns que têm a si mesmos como seu próprio Deus, como seu ídolo. E de certa forma, meus irmãos, todas as vezes que constituímos imagens para nós, tentamos moldar algo que está próximo de nós, algo segundo a nossa imagem, segundo os nossos desejos. Porém, meus irmãos, a Bíblia é muito clara com relação ao cuidado que nós devemos ter contra a idolatria. Lá na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 21, diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos daquilo que tem sido primeiro em seu coração, e não Deus. O que é que o mandamento diz? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus coloca esse mandamento antes de não farás imagens de esculturas, é justamente isso que Deus está colocando em nossas mentes. Não deve haver nada em nosso coração antes de Deus. Deus deve ser o centro dos nossos corações. E, meus irmãos, precisamos entender também que a idolatria é uma abominação contra Deus. A idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. E por isso, meus irmãos, Deus deixa a idolatria por último nessa sessão de Abacuque, provavelmente, porque é a partir da idolatria que os outros pecados ou as outras infrações pecaminosas constituídas aqui pelos caldeus e também por Judá foram cometidas por conta da idolatria, porque abandonaram a Deus e seguiram outros deuses. Meus irmãos, a idolatria é abominação contra Deus porque, em primeiro lugar, ela é uma transgressão dos mandamentos, como nós podemos ver, como eu disse, lá em Êxodo, se você puder abrir comigo, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti de esculturas, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. A idolatria é abominação contra Deus, porque ela transgride o mandamento de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus coloca esses mandamentos como primeiro e segundo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque essas ações idólatras aborrecem a Deus em sua glória e majestade. Em segundo lugar, a idolatria aborrece ao Senhor, é abominável aos olhos de Deus, porque ela é uma tentativa de substituir o Criador pela criatura. Abramos agora lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, meus irmãos. Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 25.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqueles que buscam adorar ídolos e não adoram a Deus, o Deus único e verdadeiro, estão buscando substituir o Criador pela criatura, por isso o Senhor os abomina. Em terceiro lugar, a idolatria é abominável ou abominação aos olhos de Deus, porque ela é uma tentativa de se igualar a Deus. Lembremos que Satanás, em seu coração, almejou ser igual a Deus, como nós vemos lá em Isaías 14:14. E esse mesmo desejo, meus irmãos, foi transmitido na tentação. Satanás transmitiu esse desejo para Adão e Eva de quererem almejarem serem igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Porém, o que Satanás omite nessa informação é que eles seriam banidos, eles seriam uma abominação para o Senhor, pois almejaram ser igual a Deus. Meus irmãos, a parte B do nosso texto que nós lemos aqui de Abacuque, segue nos dizendo: e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? No primeiro momento, meus irmãos, o autor nos parece estar dizendo que a imagem, o ídolo feito pelo artífice não tem proveito algum, não tem vantagem alguma. Ela é apenas um substrato feito do barro, ou do gesso, ou de pedra. Mas agora, a parte B do mesmo texto, texto do verso 18, nos diz que essa imagem de fundição que foi manuseada pelo artesão, agora nos apresenta agora atributos de personalidade. Ele a chama de mestra de mentiras. E isso nos parece um pouco controverso. Afinal, a imagem não tem nenhuma vantagem, não tem nenhuma capacidade, ou ela tem? E, meus irmãos, para responder essa pergunta, precisamos observar dois textos das Escrituras. Um lá em Oséias, capítulo 4, verso 12, e um outro em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Lá em Oséias, se você desejar abrir, Oséias, capítulo 4, verso 12, nos diz o seguinte: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, nos diz que no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Esse é o nosso texto. Então, meus irmãos, Oséias nos diz que por trás do ídolo há uma influência maligna, um espírito de prostituição que leva os homens ao engano, que leva aqueles que adoram e se prostram diante dessas imagens a se enganarem e andarem desviados do caminho de Deus. Já Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre as comidas sacrificadas, nos diz que os ídolos em si mesmos não têm nenhuma capacidade, pois não há nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, o único e Deus. Então, de fato, meus irmãos, as imagens que nós vemos, elas não têm nenhum poder em si mesmas. Elas não têm nenhuma feitura ou capacidade. Elas são totalmente incapazes. Mas há uma ideia por trás. Há uma manipulação, um engano, uma falácia que corrompe a mente daqueles que se prostram. Como eu disse no início, eles estão cegos nos seus próprios caminhos. E a partir disso, Satanás se utiliza dessa ideia para os corromper e os conduzir ao engano. E nós podemos ver, meus irmãos, muitos relatos de milagres, milagres e supostos milagres decorridos de tais imagens. Mas o que pode acontecer, meus irmãos, o que é possível, muito possível, que seja na verdade um engano diabólico.
uma tentativa de Satanás de ludibriar aqueles que estão cegos ainda, que ainda não foram despertados pelo verdadeiro evangelho e alimentarem a sua fé cega, né? O seu fideísmo cego, desenfreado, né? Então muitos, meus irmãos, se deixam levar por esses enganos. E o próprio texto nos diz que a ponto de levar com que os próprios artífices, os próprios escultores se prostrem e se enganem, né? Como diz aí no verso 18, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos, né? O ídolo não tem uma capacidade de articular, de falar, de se mover, mas ainda assim o engano é tamanho que mesmo aquele que conhece toda a constituição da obra sabe muito bem quais são os elementos que estão ali constituídos na obra de suas mãos, mesmo assim faz com que esses estejam cegos ao ponto de eles mesmos se prostrarem diante desses ídolos mudos, né? E, meus irmãos, o resultado disso o texto nos traz. O verso 19 nos diz: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, né? Meus irmãos, o resultado para aqueles que se prostram diante dessas imagens, que as buscam abandonando o único e verdadeiro Deus, está a maldição, meus irmãos. Para o idólatra só restará a maldição do Senhor. Para aqueles que se prostram diante das imagens, se não se converterem, estará sobre suas cabeças a maldição do Senhor. O ai do Senhor, ai deles, como diz o texto. Ai daqueles que falam aos madeiros, acorda. Ai deles. Em outras palavras, o texto está nos dizendo justamente isso. Maldito aquele que leva as suas súplicas ao ídolo no qual não há vida. Um ídolo, meus irmãos, não pode escutar uma oração, nem interceder em favor daquele que prostra para invocar. Ele apenas estará lá, para sempre imóvel. Enquanto o tempo lhe permitir, ele estará lá imóvel, sem poder ter proveito algum para si, como diz o texto. E como já dissemos no início, aqueles que se prostram diante disso estão cegos. São tolos que se deixam enganar, pois estão cegos. Estão em uma confusão mental, como diz Isaías 44, versos 11, e o 18 e 20. Se você puder, abra comigo Isaías, capítulo 44, a partir do verso 9. Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos. Verso 9 até o 11 e o 18 até o 20. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum prestígio, ou de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Veja agora, passe para o verso 18 até o 20, que diz o seguinte: nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi, pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira, aquilo em quem confio. Vejam, meus irmãos, que há de fato uma confusão, O texto é bem claro.
Aqueles que se prostram estão tão confusos, tão confundidos, que são incapazes de perceber a relevância ou a irrelevância daquilo da qual está sendo o alvo de sua adoração. Eles estão adorando a um pedaço de árvore, como diz o texto. Aqueles que, por exemplo, usando do exemplo do texto, que ainda cozinham com madeira. A mesma madeira que eles estão utilizando ali para cozinhar a sua comida, irão comer aquela comida, a mesma constituição está naqueles ídolos de madeira. E eles o adoram, mas eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Nada há para eles, nenhum ganho. Os ídolos não lhe podem ensinar, como diz o texto. Pode o ídolo ensinar? Certamente que não. Não lhes pode oferecer descanso nem paz. Suas almas continuarão aflitas, ainda que por um momento possam descansar. Esse descanso será breve. Esse descanso será por pouco tempo, pois aquelas imagens, aqueles ídolos, nada podem fazer. Nada podem tirar a nossa alma da tristeza, mesmo que sejam belas, enaltecidas de ouro e de beleza estonteante. Mesmo assim, meus irmãos, não há vida neles, nem para eles mesmos, tampouco para dar a outro. Mas, como já vimos em sessões anteriores, o Senhor nos mostra o nosso erro, mas também nos dá a saída, meus irmãos. No verso 20, ele nos mostra o contraste de tudo isso. Ele coloca-se a si mesmo como um contraponto. Enquanto no primeiro momento nós temos ídolos sem vida, incapazes, imóveis, impossibilitados de reagir ou de agir em favor de seja qualquer um, nem mesmo em favor de si mesmos. No verso 20 nós temos o contraste maravilhoso do que Deus traz para nós. Ele diz, o verso 20, acompanhe comigo, Abacuque, capítulo 2, verso 20, o último verso dessa sessão. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vejam que texto maravilhoso, meus irmãos, vamos ler mais uma vez. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, enquanto os ídolos estão imóveis, Deus está no seu santo templo. Não há redomas de vidro que possam encobrir, mas Ele está no céu de glória, sentado em seu glorioso trono de majestade. O Senhor está com seu sublime poder, agindo em favor de todos. Enquanto os ídolos não podem ouvir as nossas orações, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está majestoso e sublimemente agindo em favor do seu povo. Enquanto os ídolos estão impotentes, ocultos, sob o ouro e a prata, como diz o texto, mas Deus está vivo e presente e se relacionando com o seu povo. Deus não é aquele que está oculto em uma prateleira ou em um armário escondido, enquanto não chegam os momentos de cerimônias. Deus é aquele que está vivo e reina para todo sempre. Ele é aquele que está agora mesmo agindo na sua vida e na minha, meus irmãos. Deus não está mudo, não está imóvel. Ele reina e vive para todo sempre. E por isso Deus seja louvado. Por isso o texto diz, diante dele toda a terra deve se calar. Em solenidade, como nos diz o Salmo 76, versos 8 e 9. Acompanhem comigo, o Salmo 76, versos 8 e 9 diz: desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Deus, meus irmãos, abre as portas para se relacionar, enquanto os ídolos nada podem. Eles não têm nenhuma capacidade. Eles não podem te abençoar. Eles não podem te amar. Eles não podem interceder por você. Mas Deus te ouve. Deus está agindo em nosso favor. E por isso, meus irmãos, Deus está tratando com o seu povo. Ele tem aplicado a sua
disciplina em Judá e tem castigado os caldeus, porque ele está ensinando ao seu povo e com isso também está ensinando ao seu profeta. Deus abre as portas da revelação para Abacuque. Ele lhe apresenta a sua majestade e traz respostas às suas inquietações, como nós vimos no primeiro capítulo e no segundo capítulo até aqui. As aflições e as angústias de Abacuque estão sendo respondidas. Deus está se mostrando poderoso e majestoso. Aquele Deus ao qual Abacuque gritava violência, violência, será que não me ouvirá, Senhor? Responde Abacuque. Abacuque agora não pode mais dizer onde está Deus. Abacuque agora não pode mais dizer que Deus não está agindo. Abacuque não pode dizer que em algum momento Deus se aquietou, porque Deus não é como os ídolos. Deus está agindo em favor dos seus, mesmo entre ou durante a disciplina. Diante de tudo aquilo que Abacuque sofreu, meus irmãos, vendo a violência de Judá e a violência dos caldeus sobre Judá, o castigo de Deus sobre aqueles que estavam ali, passando pelo seu silêncio, como eu já disse. Deus está agora agindo em favor do seu povo, por meio da disciplina. Deus está constituindo um povo que crerá num Deus agente, ativo, vivo. Deus não é como os deuses pagãos, que estão lá em seus estandartes, que estão lá em suas prateleiras, em suas torres. Deus está sentado em seu sublime trono. Deus está agindo em favor do seu povo. E Deus está confortando o coração de Abacuque aqui, meus irmãos. As aflições agora darão lugar às certezas. As dores que Abacuque sentia agora darão lugar a uma fé retumbante. Abacuque agora pode crer num Deus justo e justificador daqueles que o creem, por causa de um caráter santo de Deus e do seu eterno poder. Seu plano soberano está em curso e jamais poderá ser frustrado. E, meus irmãos, e aqui encerramos o nosso estudo de hoje com 3 verdades. 3 verdades consoladoras vistas até aqui, meus irmãos. A primeira delas, a primeira verdade que podemos ver nesse texto até aqui é a verdade da graça de Deus. A primeira certeza que Deus deu a Abacuque foi de que o justo viverá pela sua fé e será salvo pela graça. Essa é a primeira verdade que deve consolar os nossos corações, assim como consolou o coração de Abacuque. Diante dessas aflições desse mundo tenebroso, o justo viverá pela sua fé. A graça de Deus restaurará a todos aqueles que estão aflitos, pois, como Deus disse, será pela sua graça. E nós viveremos por nossa fé nele e somente nele. A segunda, meus irmãos, a segunda verdade que podemos aprender nesse texto é sobre a glória de Deus. O império que havia de dominar o mundo não seria a Babilônia e nem um outro reino, mas o reino eterno de Deus, o reino do Deus glorioso. A glória que encherá a terra não será a glória dos homens, mas a glória de Deus, a glória do poderoso e único e salvador Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso, o Senhor que é o nosso Deus. Esta glória que estará presente, esta glória que estará brilhando enquanto os povos serão derribados, destruídos, as nações, esquecidos pelo tempo, o Senhor permanecerá glorioso. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Por isso devemos louvá-lo, o seu nome, pois ele permanece para sempre o mesmo. É o mesmo Deus que está tratando com Abacuque, é o mesmo Deus que está tratando comigo e com você hoje, nesse momento. E por fim, meus irmãos, a terceira verdade que nós podemos aprender com esse texto é sobre a soberania de Deus. Isso é algo que está de maneira patente no texto. Esse é o questionamento de Abacuque e Deus está o ensinando.
Os ídolos são surdos, sem vida, impotentes e mortos, ocos por dentro. Mas Deus está entronizado no seu santo templo e toda a terra deve curvar-se reverentemente diante dele. O Senhor é o Deus soberano, é o Deus que está agindo. Não há, meus irmãos, nada no mundo que não esteja sob a potente mão de Deus. Deus está com sua glória e majestade agindo agora. Os astros estão se movendo, os homens estão andando, você está agora vivo e com saúde porque Deus o quis. Deus decidiu assim. Ele é soberano. Por isso, meus irmãos, devemos ser consolados por essas três verdades: a graça de Deus, a glória de Deus e a soberania de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, curvamos-nos a Ti, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é soberano, Deus. As imagens, os ídolos, ó Deus, nada são. Aquilo que colocamos, Senhor, diante de Ti, Deus, ou tentando substituir-Te em nosso coração, Deus, deve ser abandonado imediatamente, Pai. Ó Deus, tira de nós, Senhor, todos os ídolos, toda a idolatria que temos, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a termos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. O nosso único Deus em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a descansarmos em Ti, na Tua graça, Senhor, na Tua glória e na Tua soberania. Ó Deus, é assim que nós te oramos e te bendizemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.